mas uma música ele presta atenção. Pois é, mas às vezes é o seguinte, às vezes a música não tem letra. E a gente entende, quer dizer, se a música do Beethoven tem um pouco, alguma coisa tem, né? Em alemão, você precisava traduzir, aí não dá pé, né? Então, em geral, a música já é uma linguagem universal. Com certeza. Né? Depois as pessoas dançam, cantam, meditam, ouvem sozinhas, ouvem em grupo, quer dizer, ela se presta a muitas atividades. É igual a liturgia. Quando nós temos a liturgia eucarística, que é aquele momento em que o padre começa, logo após a preparação das oferendas, ele tem um discurso que ele praticamente faz sozinho, né? Na verdade, barará, e começa e vai. Se você for prestar atenção, aquelas palavras, elas têm uma musicalidade. Tem uma métrica. Ela tem uma métrica. E quando ela é desobedecida, as pessoas não entram dentro do contexto que está sendo celebrado. Né? Isso me reporta muito a um discurso da Adélia Prado, que uma vez, numa palestra que ela estava dando, ela disse que certa vez na Alemanha, acho que foi na Alemanha, ela estava num congresso de escritores e que cada escritor declamava os seus poemas na sua língua, sem a necessidade da tradução. E às vezes você tinha uma comoção geral de pessoas que não estavam entendendo o que estava sendo dito, mas estavam dentro desta linguagem que parece ser superior, porque ela abrange um pouco mais musicalidade, né? Essa musicalidade da palavra. É um mantra, né? O mantra, justamente. E eu entendo assim que a música, ela empresta, ela reveste a palavra de uma linguagem ainda superior e acaba sendo mais fácil comunicar dessa forma. Por outro lado, uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente pode nivelar isso por baixo. Eu tenho muito medo e fico muito preocupado com a qualidade daquilo que a gente canta. Pululam hoje, né, os compositores, as pessoas que se dizem comprometidas com o trabalho de evangelização pela música. E eu, particularmente, às vezes fico preocupado com as letras que o povo canta, com aquilo que é colocado na boca do povo. É uma responsabilidade muito grande. A partir do momento que você exerce o papel de produzir arte litúrgica, você precisa ter uma responsabilidade muito grande, porque isso vai ser cantado dentro das igrejas, e isso vai ajudar ou não a espiritualidade. Padre Fábio, nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1. Estamos de volta com o 3-1, que hoje entrevista o padre Fábio de Mello. Para participar dessa conversa, convidamos o jornalista e teólogo Jorge Cláudio Ribeiro e o editor da revista Família Cristã, Fúvio Gianella. Nós vamos abrir este segundo bloco com uma pergunta de telespectador. Padre, o senhor é muito assediado? Não, não sou não. Eu sofri um assédio muito mais virtual que necessariamente pessoal. Eu acho que eu imponho um certo respeito, né? E as pessoas vão me tratar do jeito que eu autorizo também. Eu sempre tenho essa consciência. Se eu me mostrar banal, vou ser banalizado. Se não... O senhor trabalha muito com a questão da juventude, né? O jovem é um público muito presente, né, nas suas apresentações. Como é que o senhor vê a juventude de hoje? O caráter dessa juventude de hoje? É uma juventude muito individualista, é uma juventude que realmente tem uma certa espiritualidade, é uma juventude muito voltada para sucesso profissional. Como é que o senhor, que tem contato com tantos jovens, como é que o senhor vê um pouco o caráter, a formação dessa juventude de hoje? Você sabe que hoje o grande receio que eu tenho na sociedade é a falta de vínculos. Talvez por crescer demais essa gama de relacionamentos virtuais, eu tenho muito receio que a gente desaprenda a arte de conviver, a arte de ser solidários, de até mesmo tolerar um pouco o outro nos seus limites, né? Hoje eu acho que uma característica muito forte dentro da sociedade que atinge diretamente a juventude é essa inaptidão para os relacionamentos duradouros, que eu creio que seja uma ferida que doa muito. Porque quando a gente tem esse despreparo para a gente dar certo como gente, né? Outro dia eu estava dizendo que com a minha mãe, por exemplo, eu estou vivendo os acabamentos da costura, né?
lembrando um pouco aquela linguagem da Adélia Prado. Adélia Prado. Eu estou vivendo um momento com a minha mãe que eu tenho a oportunidade de alinhavar os últimos detalhes da minha existência com ela, porque eu tenho consciência que o tempo está me levando para este momento. E é interessante porque quando eu alinhava os momentos finais de um relacionamento, de uma existência que foi extremamente definitiva sobre a minha, eu tenho a oportunidade de começar a olhar também para os meus relacionamentos atuais. E eu já vejo uma discrepância muito grande daquilo que a minha mãe conseguiu comigo com aquilo que eu tenho conseguido com as pessoas. Agora, Padre Fábio, há uma mudança assim, na sociedade que é muito significativa. É o fato de que a família unicelular patriarcal ela já não é mais predominante. Como você acha que essa questão interfere no comportamento dos jovens, nesse comportamento aí que você está criticando, vamos dizer assim? Nós somos, hoje, o ser humano é outro, né? E cada vez essa mudança vai acontecendo. Agora, o que é interessante é que a necessidade continua sendo primária. A gente evolui, a gente avança tecnologicamente falando, mas a dimensão afetiva ainda é muito primata. A gente ainda continua tendo a necessidade do vínculo, a gente ainda continua tendo a necessidade do lugar seguro. De ser amado. De ser amado, de amar, de ser amado, de ter essa segurança, de você saber que existe alguém que se preocupa com você. E o que é a grande questão hoje? É que o conceito de família ele foi modificado mesmo. Hoje nós não temos mais aquele formato tradicional prevalecendo. E agora o que eu acho interessante é que a gente, primeiro, retomar um valor. Eu acho que é importante ter pai, ter mãe, ter irmãos, ter lugar seguro, que a família volte a representar este lugar de segurança, mas é importante também a gente arejar esta compreensão com o conceito de vínculo. Hoje, muitas vezes, a família não consegue oferecer isso, mas o ser humano também começa a ter mais disposição de estabelecer esses vínculos de outra forma. Então, acho que nós estamos num momento em que a gente busca preencher essas lacunas de outras formas. E nem sempre o parentesco consegue suprir isso. Uma outra questão, assim, outro dia eu assisti uma peça de uma atriz chamada Cecília Nisquier. É um monólogo baseado num livro de um rabino, Newton Bonner, chamado A Alma Imoral, em que a peça toda se desenrola porque ela é budista e judia. E aí uma velha judia diz, olha, cristã, você é uma né? coisa ou é outra. Não dá para ser as duas coisas. E o rabino se compadece e diz, não, você pode ser as duas coisas. E ela se interessou pelo livro, foi ler o livro e transformou no monólogo. Na sua essência, ela diz o seguinte, a peça diz o seguinte, que o corpo é moral, é moralista, a alma é imoral, é transgressora. E que essa contradição é que faz com que o processo civilizatório avance, evolua. Evolua. Isso na ótica de um rabino moderno, né? Como essa questão se coloca para você, vamos dizer assim, na ótica de um padre moderno? Aliás, a Clarice Nisquier é uma atriz fabulosa que eu recomendo a todo mundo que ainda não tenha tido a oportunidade de ver. Você assistiu a essa peça? Assisti. E eu achei interessante porque quando eu fui ver a peça, eu já tinha lido o livro, mas eu não tinha percebido a intensidade da obra porque justamente ali estava envolvida com a musicalidade da voz, né? Ela interpreta o monólogo Não, nua, ele é né? brilhante. O tempo todo. A gente tem vontade de assistir 10 vezes para poder mergulhar no mistério daquelas questões todas. E o que eu acho interessante é quando o Newton Bonner trabalha essa questão da tradição, que a traição é importante demais. E se você vai ver na Sagrada Escritura, realmente, muitas coisas avançaram e evoluíram para melhor porque houve um momento de traição, onde a gente nega aquilo que nos foi entregue e a gente assume uma nova roupagem. Uma ruptura. Aliás, nós somos frutos de uma ruptura. Eu sou filho de uma ruptura. Por quê? Judeu-cristã, né? Onde Jesus estabelece um novo paradigma, uma nova forma de interpretar o sagrado,
onde Jesus abre as portas do templo e permite que todos os miseráveis que até então estavam renegados, que eles venham participar do território santo, que eles venham incorporar o território santo. E eu concordo muito com essa perspectiva. Quando eu reconheço na moralidade do meu corpo, naquilo que eu considero justo, naquilo que eu considero errado, correto, muitas vezes vem a minha alma e me diz e me ensina que não é certo, que não é o correto. E essa é a grande questão da peça, né? Quando o certo é o errado, quando o errado é o certo. Quando você percebe que a lei está ferindo aquilo que nós temos como... aquilo que é o mais interno em nós. Né? Nós temos Poderia uma pergunta da de telespectador que talvez ajude a aprofundar essa questão. Saber do senhor, padre, se existe diferença entre fé e religião. Pois é, isso é muito interessante, né? Porque eu faço uma experiência de fé mesmo sem praticar nenhuma religião. A fé, quando eu vou comer um pão de manhã, eu estou fazendo uma experiência de fé, porque eu estou acreditando que o padeiro não está me envenenando, não é? Então a fé é tudo aquilo que me coloca com segurança, até mesmo sem questionar. Eu estou vivendo e a minha vida é uma experiência de fé. Daqui a pouco você pega um avião, você está acreditando na formação do piloto que vai levantar o avião. A religião já é um momento em que nós nos institucionalizamos para poder formatar esse jeito de crer. Mas eu acredito que a fé, ela antecede todo o processo religioso. Existe fé mesmo sem religião. E essa seria então a base do ecumenismo, assim, da convivência com outras religiões, com outras formas de buscar, vamos dizer assim, a palavra de Deus. Aliás, o ecumenismo eu acho que é a coisa mais urgente que nós precisamos no mundo, né? Porque as nossas guerras nascem todas em torno de religião. Isso é pavoroso, a gente pensar. Né? Os fundamentalismos religiosos que provocam de respeitar a fé alheia. Por exemplo, alguma polêmica. Outro dia eu estava conversando com um babalaô e ele estava criticando duramente os pentecostais. A relação que os pentecostais têm com o candomblé, que é completamente diferente da relação que a Igreja Católica teve historicamente. Como é essa questão da convivência entre as religiões e essa disputa, vamos dizer assim, não declarada entre... Eu acho que se numa rua tivesse 10 igrejas, deveria haver apenas um restaurante. Pelo menos quando terminamos os nossos cultos, a gente possa comer no mesmo lugar, né? Se isso acontecesse, o mundo já seria bem melhor. Isso dá uma música, né? Uma pizzaria, verdade, uma pizzaria mais popular, uma pizzaria única, porque aí você divide a onde pizza. Onde o rabino pudesse comer com o padre, e o padre com o pastor, e com o ateu. Acabava tudo em pizza, né? Divide a pizza. Agora, é engraçado como o fundamentalismo religioso coloca como se isso fosse a pior coisa do mundo. Eu escuto críticas terríveis a respeito desse meu posicionamento, mas eu não tenho que impor absolutamente nada a ninguém. Acho que a proposta de Jesus, ela não passa pela imposição. Se em algum momento da história a gente quis transformá-la em imposição, a gente errou. Azedo, dá licença um instantinho, você pediu para a gente apimentar a conversa. Eu queria voltar um pouquinho para a alma e moral, no sentido de que uma ruptura sempre é necessária. E a Igreja Católica, pelo que a gente ouve, pelo que a gente acompanha, ela está precisando de fazer algumas rupturas. Uma delas seria, por exemplo, com a obrigação, que nem sempre foi da sua história, de que quem quer ser padre, que seja solteiro. Ou então, de que quem quer ser padre seja necessariamente do sexo masculino. Como é que você vê isso? Outro dia eu estava dentro de um contexto de entrevista, eu falava justamente dessa questão e eu dizia que o celibato, ele deveria ser, continua sendo para nós uma experiência de liberdade. Quando eu fiquei padre, ninguém me obrigou a ser padre. Fiquei padre sabendo que o celibato fazia parte do pacote que eu estava escolhendo, né? Todo pacote tem possibilidades e restrições e é muito bom quando a gente vê restrição aos olhos dos outros como possibilidade para a gente. O que eu acredito, Jorge, que seja uma possível mudança, e eu creio que ela não iria ferir tanto,
seria a possibilidade de a gente trabalhar com a possibilidade de ordenar homens casados.